Vânia Ferrari, descabelada como sempre, desbocada como nunca, Ana Nogueira. para falar de um assunto que a gente ama. Leitura. Livros. Boa! Muita gente escreve pra gente pra perguntar qual é o nosso truque pra conseguir ler tanto. A gente sempre publica o que estamos lendo. A gente lê pelo menos 1 ou 2 livros por semana. Então, vamos compartilhar aqui com vocês algumas dicas para você também incorporar esse hábito à sua rotina. E tem que ser mais do que qualquer coisa um prazer, tem que ser uma coisa legal para você. Óbvio que as vantagens a gente não precisa nem descrever. Você fica mais fluente, você fica mais interessante, você aprende um monte de coisas que as universidades não vão te ensinar, porque a leitura é um aprendizado que tem a ver com a sua história. As leituras são quase autobiográficas, né? O mesmo livro lido por mim e pela Ana tem interpretações diferentes, então a gente não vai dizer as vantagens, mas a gente vai dizer alguns caminhos, pode ser? Na verdade, 5 caminhos para te ajudar a começar a ler ou a ler mais. Certo. Primeiro deles, eu deixei uma colinha aqui ao lado, é determinar um tempo de leitura que a gente recomenda que seja diário. Você bloqueia a agenda física, agenda digital, bota no Outlook, onde você preferir, um tempo no seu dia que você vai parar o que está fazendo e começar a ler. Pode ser, tem um tempo definido, correto para isso? Não, você vai determinar. Eu quero ler 10 minutos por dia, ou eu quero ler 1 hora por dia, não importa. Mas você tendo aquilo como uma atividade na sua rotina, é mais fácil, é maior a chance de você cumprir. Vai chegar um momento onde você vai incorporar essa prática e não vai mais ser necessário criar esse bloqueio. Mas para começar, essa dica ajuda muito. Mas eu não tenho tempo. Tem que fazer troca. A vida é troca. Então você vai trocar a série pelo livro, você vai trocar horas de internet pelo livro, você vai trocar sono por livro, você vai começar a fazer algumas escolhas, né? E aí tem a ver com a tua história, com o que você gosta de fazer. Agora, um outro truque relacionado a tempo também tem a ver com você manter o objeto perto de você. Boa. Então, a gente tem, não tá aqui, né? Mas a gente tem inclusive sacolinhas de livro que a gente leva. Então, se eu vou para o médico, eu vou com um livro no consultório, ao invés de ler a revista Caras de 1987, eu vou ler um livro que eu já estou acompanhando, né? Isso vale para a espera de sala de reunião, isso vale entre reuniões. Vale para o metrô, vale para uma fila de espera, vale para uma reunião que atrasou e você está ali esperando. Para qualquer momento de espera ser preenchido com mais inteligência, porque o contrário disso é a gente pegar um objeto que está sempre à mão, que é o nosso celular, e navegar nas redes sociais indiscriminadamente. Exato. É errado isso? Não, mas se o seu objetivo é ler mais, esse é um bom roubador de tempo. Exato. Segunda dica, então, essa primeira teve um bônus, né? Mas foi uma dica só. A segunda é relacionada ao tema da leitura. É você escolher algo que te gere interesse. E aí, olha para você, para o seu momento pessoal e profissional. Pode ser um livro técnico, pode ser um romance, pode ser um livro de contos, pode ser poesia, não importa. Você vai escolher um livro que vai atrair a sua atenção. Você vai ficar ávido e ávida por ler, por saber como aquela história termina ou como aquele conhecimento vai ser aplicado no seu dia a dia. Por isso você vai ler até o final aquele livro técnico para dominar uma nova metodologia. Enfim, escolher o tema também ajuda muito a leitura também tornar-se um hábito prazeroso. Aqui a dica bônus é você se entender que momento de vida você está passando. Se você está passando por problemas emocionais importantes, não vale um livro muito pesado, isso vai te jogar para baixo. Se você está vivendo um momento em que você precisa ler os clássicos, aí você pode pegar um clássico mais denso. Então muitas pessoas escapam dos livros porque pegaram na mão 2, 3 livros que são mais
deprimentes, talvez. Que não combinam com o que você precisa naquele momento. Né? Exato. Às vezes você está precisando de um estímulo, então você vai precisar de um livro mais divertido, com ironia, com humor. Exato. Ou você está feliz, está equilibrado, e um livro mais tristão, pesadão, não vai interferir tanto na sua vida. Vocês que gostam de séries, eu peguei um livro recentemente da Paula, que é a menina que escreveu a Garota do Trem e tal, que eu li 390 páginas em um dia, porque eu não consegui largar. Então, porque naquele momento eu estava querendo um suspense mais frugal pra mesmo me divertir. Então é isso, também tem a ver com o seu momento de vida. Bem importante isso. Terceira dica, tenha meta. É quase como gamificar o processo de leitura. Então, a minha meta de hoje é ler um capítulo do livro, ou a minha meta de hoje é ler 10 páginas, 50, não importa, mas se você determina uma meta, muita gente, eu sou uma pessoa assim, se eu tenho uma meta, eu vou cumprir. E se eu tiver uma meta para algum livro específico, eu vou sossegar só quando eu tiver cumprido essa meta. Funciona e deixa o processo mais divertido, inclusive. E alguns especialistas vão dizer que alguns livros precisam ser superados em suas primeiras páginas. Por exemplo, se a gente pegar Ulisses, que é um livro mais denso, você tem que ler pelo menos as primeiras 50 páginas para entender como esse autor funciona. E depois vai que vai, entendeu? Então, também depende do livro, essa quantidade de páginas. Porque cada autor tem uma linguagem muito específica. E você precisa superar essas páginas iniciais para compreender a lógica daquele autor, daquela autora, né? Exato. O Mário Vargas Llosa, por exemplo, tem uma linguagem muito específica, ele mistura temas num mesmo parágrafo, e para você compreender e começar a usufruir, demora um pouquinho. Pois é, eu não tenho idade ainda para ler esse livro, porque eu já tentei ler alguns e eu me atrapalho entre os personagens. Tem o Saramago, era assim também. O Saramago você precisa decifrar. Uma vez decifrado, vai lindamente. Aí você lê todos. Mas é quase como o desafio das 10 primeiras páginas. Isso. Muitos escritores, ao contrário deles, o Machado de Assis é super simples, uma escrita super fluida, talvez para você começar sem ter muito tropeço, muita surpresa, é um bom autor. Verdade. Quarta dica, quarta virou oitava, né? Muito bem. A gente tem milhões aqui, só separou 5. A quarta é você ter em mãos marca-texto ou lápis para destacar os trechos que chamaram a sua atenção. Vale para livro técnico, mas também para romance. Porque depois, quando você folhear aquele livro, você vai rapidamente encontrar os trechos que chamaram a tua atenção, que você precisa revisitar porque eles mexeram com você de alguma forma, que precisa ser aplicada no dia a dia. Enfim, é muito importante. Para livro técnico, então, nem se fala, porque você vai rapidamente retomar alguns conceitos e facilita a aplicação deles depois. A gente aprendeu a anotar também os livros que a gente leu ao longo do ano. E aí, por exemplo, a gente tem lá quando a gente começou a ler, quando a gente terminou, e eu anoto também algumas falas que são legais. É um jeito também mnemônico de você depois fazer as avaliações, fazer algum hiperlink, porque muito autor cita outro autor, é muito legal. Então eu anoto nesse livrinho aqui o dia que eu comecei a ler, o dia que eu terminei de ler, e algumas frases desses autores e tal. Então, nós estamos em setembro, eu li 25 livros esse ano, né? Boa. E aí eu consigo saber, inclusive, o que está faltando para eu ler, quais são as metas que eu me estabeleci de temas para o ano, e aí eu não preciso recorrer à memória, eu tenho também tudo anotadinho aqui. Tem quando você falou a quantidade de livros, tem uma questão interessante também. Às vezes, se o teu momento pessoal é muito conturbado, isso pode impactar na sua concentração. Então, quando você pega para ler um livro, tendo como meta lê-lo até o fim, você talvez no início tenha mais dificuldade de se concentrar e aos poucos você vai ver essa concentração melhorar. Então, o foco é mais um dos benefícios da leitura. Então, se está difícil para você começar, a cabeça fica com 1000 pensamentos,
Não tem problema. Volta a página, para um pouco, vai fazer outra coisa, mas aos poucos essa concentração vai melhorar. Isso é muito bom. É isso. Quinta dica, essa é muito legal. Para você que gosta de rede social, é uma ajuda também para aumentar o interesse na literatura. É escolher seguir perfis literários. Perfis de editoras, de escritores, de gente que comenta e compartilha dicas de leitura. Porque aí você vai ter na sua timeline livros e dicas que vão aguçar a sua curiosidade, vão te estimular a ler mais. E a gente também acaba indo no caminho da fofoca de cada autor. Então, por exemplo, legal, Edgar Allan Poe, eu não tinha lido nada dele ainda, e só para brincar, olha que coisa mais legal. Ai, me ajuda aqui que eu me atrapalhei. Aqui, ó. Por exemplo, olha, primeiro tem um cartaz dele, então você já fica sabendo qual é a cara do autor. Que nesse caso é cara de louco. E aí você vai sabendo no final do livro, por exemplo, a maioria das edições tem uma história desse autor. Então tem onde ele nasceu, tem a família dele, olha, aqui tem a família dele. As mulheres que ele pegou, quando ele começou a escrever, o que aconteceu na vidinha dele. E aí, olha que legal, se você está tendo dificuldade em ler a história, quando você descobre a vida do autor, que muitas vezes é mais interessante do que a própria história, você começa a ler de um outro jeito. Com certeza. É muito legal isso. Então, Anne e eu temos esse hábito de escarafunchar na vida desse autor, seja ele contemporâneo, seja ele da velha guarda, para a gente entrar na vida desse escritor ou escritora e entender o que motivou essa história. E aí fica uma história dentro de uma história. No nosso Instagram a gente compartilha algumas fofocas literárias. Então, @VâniaFerrari, @Ana com 2 N's, _Nogueira. Tem sempre uma novidade ali pra você. Sempre tem um babado fortíssimo, porque esses autores são divertidíssimos, as autoras têm histórias ótimas, enfim. Isso aí. Vamos encerrar para você ter tempo de começar a ler. E espero que vocês tenham gostado. Se ficar mais dúvidas ou se quiser compartilhar suas dicas, use os comentários, a gente responde 100% dos comentários. Curte, comente, compartilhe, é importante pra gente saber o que você tá achando e mande sugestões de temas também, de vídeos que porventura você precise para sua carreira ou para sua história. Se a gente puder ajudar, a gente fará com muito prazer. É isso aí. Até a próxima. Beijo. Leia. Já falei leia? Não. Leia.